Entre as bombas, os tiros e o caos absoluto da guerra, em meio ao frio, a lama e a solidão que tomavam conta dos soldados nas trincheiras, uma presença inesperada e silenciosa caminhava entre as botas sujas e os corpos cansados. Os gatos. Pequenos, ágeis, independentes, esses felinos desempenharam um papel discreto, porém profundamente simbólico, nas guerras mais devastadoras do século XX. No coração do inferno, eles se tornavam mascotes, caçadores, confidentes e, acima de tudo, um elo tênue com a humanidade que tantos homens estavam perdendo no campo de batalha. Durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, o conflito se transformou rapidamente em uma guerra de possessões. Homens de diferentes nações passaram meses, às vezes anos, vivendo em trincheiras úmidas, estreitas e infestadas de pragas, escavadas no solo da Europa, especialmente no fronte ocidental. As condições eram abomináveis. Piolhos, doenças, lama constante e ratos gigantescos, que não apenas devoravam os restos de comida, mas também atacavam os cadáveres que jaziam insepultos entre as linhas de combate. Neste cenário insuportável, os gatos surgiram como aliados silenciosos. Primeiramente, como caçadores naturais de roedores. Levados por soldados ou adotados espontaneamente, eles se tornaram uma arma natural contra as infestações de ratos, desempenhando uma função essencial para a higiene e para a sanidade das tropas. Mas os gatos não ficaram apenas com a função de controladores de pragas. Com o tempo, começaram a ser vistos como mascotes de trincheira, tratados com carinho e respeito. Dormiam nos capacetes, em sacos de areia, nos colos dos soldados. Um ronronar em meio ao estrondo dos canhões podia significar um pequeno alívio, um momento de paz. Em cartas enviadas às famílias, era comum que soldados escrevessem sobre o gatinho do pelotão ou enviassem fotos posando ao lado deles, tentando talvez lembrar que ainda havia algo de ternura no mundo, mesmo cercado pela morte. Em muitos casos, esses gatos eram nomeados e ganhavam status dentro das companhias. Alguns eram até oficialmente registrados como mascotes e recebiam cuidados médicos improvisados quando feridos. Na ausência de tudo, os soldados projetavam nesses felinos uma forma de normalidade, um símbolo de lar, uma âncora emocional. Numerosas histórias de gatos em trincheiras atravessaram os arquivos da história militar. Um exemplo notável é o de Pincher, o gato mascote de um navio da Marinha Real Britânica durante a Primeira Guerra, que sobreviveu ao naufrágio e se tornou símbolo de sorte. Já no fronte terrestre, relatos de soldados franceses, britânicos e alemães mencionam gatos que os acompanhavam nas mudanças de posição e até durante bombardeios, mantendo-se fiéis, mesmo sem correntes ou ordens. Durante a Segunda Guerra Mundial, os gatos também continuaram presentes, em bases, submarinos e campos de prisioneiros. A Marinha Britânica, por exemplo, incentivava navios a terem um gato a bordo para lidar com roedores, sendo o mais famoso deles o Simon, do HMS Amethyst, que recebeu até uma condecoração póstuma por bravura e serviços prestados à tripulação durante um confronto naval em 1949. Mais do que exterminadores de ratos ou mascotes curiosos, os gatos de trincheira representam algo mais profundo: a tentativa desesperada dos soldados de preservar algum fragmento da sua humanidade. Em um ambiente onde a morte rondava todos os dias, onde colegas caíam sem aviso e onde a esperança escorria pelo chão elamedado, o gesto de alimentar um gato, acariciá-lo, ouvi-lo dormir ao lado era um pequeno lembrete de que ainda havia vida, sensibilidade, instinto de cuidado. Os gatos, com sua independência e ternura silenciosa, não julgavam, não ordenavam, não gritavam. Não pertenciam a nenhum exército, a nenhuma bandeira. Eles estavam ali por instinto, e talvez por compaixão instintiva, oferecendo presença sem palavras a homens que já haviam dito tudo em gritos, choros e tiros. Ao contrário dos cavalos, cães e pombos, os gatos raramente aparecem nos livros de história militar. Talvez por não terem sido oficialmente alistados, por não carregarem equipamentos, nem entregarem mensagens. Mas nas lembranças de muitos veteranos, sua presença foi tão importante quanto qualquer arma. Eles representaram o que a guerra mais destrói: o conforto. Com o tempo, várias dessas histórias foram resgatadas em diários, cartas, fotografias e até em monumentos não oficiais. Algumas lápides em cemitérios de guerra mencionam os mascotes. Outras são mantidas em museus militares como pequenas curiosidades, que revelam, em silêncio,
a face mais humana do conflito. Na vastidão cruel da guerra, onde o homem se desumaniza para sobreviver, os gatos se tornaram refúgios de alma, criaturas que nada sabiam de política, fronteiras ou honra, mas que, com sua simples presença, davam aos soldados algo inestimável: companhia. Eram talvez o último laço com o mundo que existia antes do alistamento, antes da destruição, antes das trincheiras. A pergunta "gatos na guerra" parece absurda à primeira vista, até lembrarmos que nas guerras é justamente o absurdo que se torna rotina. E nesse caos, até o miado de um gato pode soar como esperança. Eles não venciam batalhas, mas salvavam mentes. Porque às vezes, em tempos de guerra, o mais corajoso não é quem atira, mas quem permanece ao seu lado em silêncio até o fim.